ao Vou Marcar, um podcast sobre posicionamento, marketing e empreendedorismo. Aqui temos conversas, reflexões e provocações que podem mudar a forma como você enxerga o seu negócio. Eu sou a Petúnia e hoje vou receber uma convidada muito especial para falar sobre felicidade, como a publicidade positiva ajuda as marcas a se posicionarem e estimula a felicidade. Para falar de felicidade, não podia ser outra pessoa, tinha que ser ela. Flávia Naveiga. Estou muito feliz de estar aqui. Um prazer enorme estar estreando esse podcast maravilhoso. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra para mim ter você aqui nesse primeiro episódio, lançando o nosso Vou Marcar. Que bom. Flávia, fala um pouquinho para a nossa audiência sobre a sua trajetória, né? Quando que você começou a falar sobre felicidade? Então, eu vou contar uma historinha breve. Você sabe, eu sou publicitária de formação. E eu, como publicitária, eu sempre tive uma vontade muito grande de mudar o mundo pela publicidade. Em 2007, eu assisti uma palestra do ex-vice-presidente americano Al Gore. Nessa palestra, no Festival de Cannes, ele falava sobre aquele documentário Uma Verdade Inconveniente. E nessa palestra, ele trouxe a perspectiva de como que nós, publicitários, poderíamos ajudar a mudar o mundo pela publicidade, trazendo nova consciência, despertando a consciência, despertando um novo olhar e uma nova atitude sobre os negócios, sobre as marcas e sobre o comportamento. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero usar todo esse poder da criatividade para ajudar a construir um mundo melhor e, consequentemente, mais feliz. Saio dali, começo a me aprofundar muito nesse outro universo dos negócios. Como que eu poderia usar a criatividade, o business, as empresas, para que elas pudessem contribuir com um mundo melhor. Fui estudar propósito, fui estudar geração de valor compartilhada em Harvard, fui estudar um pouco esse universo. Até que isso foi em julho de 2016. Eu, publicitária, eu queria muito mudar o mundo, mas eu não sabia que se eu quisesse mudar o mundo fora de mim, essa transformação deveria começar primeiro aqui dentro. Tem até um poeta, Rumi, que ele dizia, quando ele era inteligente, ele queria mudar o mundo. Quando ele se tornou sábio, ele entendeu que ele só poderia mudar a si mesmo. Não fiz as mudanças que precisavam ser feitas. O universo veio e me deu uma chacoalhada. 19 de julho de 2016, 3 horas da manhã, eu escuto um barulho, um estrondo. Parecia que um avião tinha caído no meu prédio. Olho para baixo, 24º andar, olho para baixo, toda a área comum do meu condomínio desabou, desmoronou. Quando eu vi aquela cena, foram 3.000 metros, 3 andares, os 300 carros que estavam na garagem, foi tudo transformado em escombro. Quando eu olhei aquela cena, a primeira coisa que eu pensei, eu vou morrer, o prédio vai cair, eu vou morrer soterrada junto com toda a minha família. Desço os 24 andares e a cada degrau que eu desci eu pensava, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu vou morrer com 40 anos. E na época, Petúnia, apesar de eu ter uma vida maravilhosa, confortável, uma vida de glamour, de publicitária, de festa, de prêmio internacional, vivi em Cannes, eu não era uma pessoa feliz. Acredito. Eu era uma pessoa insatisfeita. Nada era bom o suficiente para mim. Eu tinha meus momentos de alegria, de euforia, quando eu conquistava um cliente, quando eu ganhava um prêmio, quando eu fazia uma viagem, mas logo depois eu vi um vazio, e um vazio que nada preenchia. Você não sabia de onde vinha. Não sabia de onde vinha essa insatisfação. Quando eu saio dali, daquela situação que eu me deparei com uma sensação de quase morte, eu tive uma sensação de quase morte que me levou a um estresse pós-trauma e eu entrei em depressão. Na realidade, eu já estava num processo de adoecimento que eu não queria olhar, porque eu tinha uma vida maravilhosa, eu não tinha motivo para ter depressão, então eu não queria olhar para isso. Mas eu entrei em depressão, procuro um médico, começo a fazer um tratamento. Em paralelo a isso, eu comecei a estudar. Eu amo estudar, eu sou super curiosa. E eu comecei a pesquisar como que eu poderia sair da depressão, como que eu poderia ser mais feliz. Não sabia como ser, fui aprender. Começo a estudar e comecei assim, da forma como todo mundo começa pesquisando, pelo Google.
Hoje é pelo chat, mas na época eu comecei pelo Google. E comecei, como ser mais feliz? Como sair da depressão? Comecei a assistir um vídeo aqui, um vídeo ali. Do vídeo eu fui pro livro. E eu sou um pouco obcecada com as coisas. Quando eu quero aprender uma coisa, eu vou assim... Quem são os maiores pensadores? Você vai Quem a são? fundo. Eu vou a fundo. Eu falo, quem é o melhor do mundo nisso? Martin Seligman. Aí fui estudar com Martin Seligman, fui estudar com Tom Ben-Shahar, fui estudar com os maiores especialistas. E quanto mais eu me aprofundava, mais eu percebia que eu nada sabia sobre felicidade. Que, no geral, nós não sabemos. Começo a me aprofundar bastante num processo de cura individual. Uhum. E nesse processo de cura individual, eu começo a compartilhar. As pessoas começaram a me pedir para compartilhar sobre o tema. Eu sempre dei muita palestra de publicidade, porque eu ia para o Festival de Cannes, voltava, eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento. Então eu ia para o Festival de Cannes, aprendia, voltava, fazia uma mega apresentação e compartilhava com as pessoas, de forma gratuita, compartilhava com as pessoas aquele aprendizado. E aí as pessoas começaram a me pedir, Flávia, compartilha um pouquinho sobre o que você está estudando, sobre felicidade. Comecei a compartilhar. Comecei a perceber que aquilo mudava a vida das pessoas. E continuei nesse processo de compartilhamento. Nesse meio tempo que eu começo a desenvolver esse processo, vem a pandemia. E eu, como publicitária, eu sempre tive uma visão da publicidade, uma publicidade que fosse além da mera troca, mera relação comercial. Eu queria uma publicidade que ajudasse a inspirar as pessoas, ajudasse a construir uma nova consciência, uma nova forma de enxergar. E nesse meio tempo, enquanto eu estava na pandemia, nesse processo de pandemia, estudando felicidade, ao mesmo tempo que eu desenvolvi a minha metodologia, que eu chamo de felicidade da porta para dentro, que é o Be Happier, desenvolvi a metodologia, que é a publicidade positiva, que é a felicidade da porta para fora. Então, eu peguei tudo que eu havia aprendido sobre felicidade, sobre psicologia positiva, sobre neurociência, e apliquei às marcas. E criei a metodologia da publicidade positiva. Então, esse é o resumo. Legal. E eu lembro de você, eu já assisti várias palestras suas, falando exatamente desse processo da queda ali da área comum do seu prédio e como isso mudou realmente a forma como você enxergava as coisas e te estimulou a ir a fundo no estudo da felicidade, né? Sim. Impressionante como os seres humanos como um todo, quando a gente é provocado, né? Sai da zona de conforto ali, sai daquilo que seria o comum, como a gente se move através da dificuldade, eu diria, né? Sim, é verdade. Tem até um termo, né? Que é o crescimento pós-traumático. Sim. Na realidade, eu sempre digo isso, você tem uma escolha. Nadar ou afundar. Eu escolhi nadar. Uhum. Todos nós podemos sair, e aí realmente existe o crescimento pós-trauma. Você pode sair, tem até um conceito, que é o conceito do antifrágil, que eu gosto muito, que, diferente da resiliência, uma pessoa antifrágil, o resiliente sofre impacto e volta ao estado original. O antifrágil, ele sofre impacto e volta mais forte. Sim. E todos nós podemos ter esse tipo de atitude, ter esse tipo de escolha. E isso é, inclusive, uma das linhas que eu desenvolvo no meu método. E aí, explica pra gente, pegando esse gancho do método, o que é a publicidade positiva? Você imagina Daniel Kahneman, que ganhou prêmio Nobel da economia psicólogo, através de uma teoria. Que nossa percepção da realidade, a realidade, não necessariamente ela é real, é uma percepção. Uhum. E boa parte do que a gente enxerga como realidade vem da mídia. Filmes, noticiários e principalmente a publicidade. Nesse sentido, se a publicidade ajudou a construir a cultura do consumo, e querendo ou não, por um lado, prejudicou bastante a nossa felicidade, porque a publicidade tradicional, ela foca no que nos falta, ela foca no que nós somos insuficiente, mostra que eu só serei feliz o dia que eu adquirir aquele produto ou tiver aquela aparência.
Isso prejudicou muito. Sim. Mas se a publicidade ajudou a construir essa cultura do consumo, por que não utilizar esse poder para construir uma outra cultura? A cultura da felicidade, de seres humanos mais felizes, de pessoas mais realizadas, de pessoas mais satisfeitas. Não significa deixar de vender, só que eu uso todo esse poder, porque sem dúvida a publicidade tem um poder, inclusive econômico, todo investimento, trilhões de dólares que são investidos em publicidade, esse dinheiro poderia estar sendo investido para construir mensagens, conceitos que possam ajudar as pessoas a florescer, ao invés de deprimir. Sim. Usar para o bem, para realmente estimular a felicidade das pessoas mesmo. Usar para o bem, para elevar Sim. a consciência, para trazer um novo patamar. E com isso, as empresas vão ganhar mais. Com certeza. Por quê? Não é deixar de vender, pelo contrário. É vender, só que gerando valor para todos os envolvidos. Não é só a empresa que ganha em detrimento da saúde mental dos seus clientes ou do que for. Mas é, pelo contrário, ela perceber que é possível que todos os stakeholders possam se beneficiar nesse processo, porque, sinceramente, Petúnia, eu não acredito mais em nenhum tipo de negócio onde só uma parte ganha. Ou todos Sim. os envolvidos são beneficiados, ou não tem negócio. Exatamente. Porque negócio é feito entre duas partes ou mais, né? Se só uma se Exatamente. beneficia, não é negócio. Não é negócio. E nesse sentido, é usar todo esse poder para construir essas mensagens. E por que isso é tão relevante? Porque as pessoas mudaram, o mundo mudou, as pessoas não aceitam mais nada que empurre, tudo é transparente, as pessoas sabem do que é verdade e do que não é verdade. Não adianta fingir, não adianta mentir, não adianta tentar criar histórias que não são reais. Exatamente. Se esse consumidor mudou, ele quer se conectar com empresas que tenham os mesmos valores. As pessoas não estão nem aí, e os dados mostram isso. A maioria dessas pessoas não se importariam que a maioria das empresas deixassem de existir. Elas querem se conectar, se relacionar com empresas que realmente façam a diferença na vida delas, que gerem algum tipo de valor. Sim. Então, nesse sentido, a publicidade positiva, ela vem exatamente nesse caminho. Num caminho em que eu criei essa metodologia. Na realidade, eu já vinha construindo, porque são 7 Cs, eu já vinha construindo esses Cs ao longo de muitos anos. E eu peguei todos esses Cs, trouxe finalmente durante a pandemia o C de cura, que é o último C, e cruzei com todos esses aprendizados da psicologia positiva e da neurociência para transformar esse método num método de gerar negócios que vão proporcionar mundo melhor, pessoas mais felizes e negócios mais rentáveis. Sim, sim. E é isso que faz uma marca sobreviver. Porque, eu não sei se você vai concordar comigo, mas para mim, Petúnia, observando hoje, qual que é o maior problema das marcas? É a dificuldade que elas têm de fazer um alinhamento consistente entre o que elas são, o que elas prometem e o que elas entregam. Sim, com certeza. Porque essa metodologia da publicidade positiva, ela é a essência Sim. da marca. Porque eu trabalho 7 Cs. Conexão, que é a conexão emocional que eu crio com o meu público. Para isso, eu preciso conhecer o meu público. Sim. Então, premissa. Em profundidade, não é Em aquele profundidade. conhecer. Senão, eu não gero conexão. Causa. Qual é o propósito que está por trás? Qual é a causa que eu defendo? Qual é a minha razão de existir? Coragem. Nós sabemos, as pessoas estão extremamente distraídas. Somos expostos a milhares de marcas, milhares de mensagens ao longo do dia, e hoje você sabe que a gente não concorre. A marca não concorre mais com a outra marca. Eu concorro com vídeo de gatinho no Instagram, com série no Netflix. Eu concorro pela atenção, não concorro entre marcas. A concorrência é muito maior. Se eu não tiver coragem para romper, para trazer algo fresh, novo, eu não vou nem ser percebido. Exatamente. Criatividade, que é a condição sine qua non da profissão. Não existe comunicação, marketing, publicidade sem criatividade. Então, conexão,
causa, coragem, criatividade, consciência. Como que eu crio uma consciência? Por isso que é a essência da marca. Eu preciso criar consciência para que as pessoas... Essa marca tem que estar muito consciente do papel dela no mundo. Ou seja, que dano que ela pode causar, mas também que benefício ela pode causar. Que marca positiva ela quer deixar. Que marca positiva. O coração, que é a conexão emocional, ou seja, é construir love marks. É construir marcas que sejam amadas pelas pessoas. E a cura. Qual é a dor que eu venho curar? Ou seja, qual é o ponto desse consumidor? O que esse consumidor mais precisa? Qual é a dor? Minha marca ela existe para curar o quê? Que benefício que eu trago? Sim. E dentro desse processo, eu trago um pouquinho, dentro do universo da consciência, eu trago também o C do crescimento. Como que essa marca pode atingir o seu melhor resultado? Como que essa marca, junto com a consciência, ela pode crescer? Então, todos esses Cs, se você olhar, os 7 Cs, são Cs de construção de marca, mas também são Cs de construção de um ser humano melhor. Sim, eu acho que isso é o mais precioso nesse método, porque ele consegue tanto falar com a marca quanto com o consumidor final. E ele consegue levar essa conexão mesmo entre os dois, né? Exatamente, porque se você olhar, pode ser também um processo de construção de vida. Você criar conexões, porque dentro do universo da ciência da felicidade, o fator mais determinante é a qualidade das suas relações, das suas conexões humanas. Sim. A sua criatividade como ser humano, para você resolver os seus problemas, para você sobreviver na vida, a gente precisa ser criativo o tempo inteiro. A consciência de você se tornar um ser humano mais consciente, que tem, sem dúvida, que vai se apresentar no mundo num outro grau de percepção de consciência. Quando você entra também com o coração, Sim. que é o amor, é você amar incondicionalmente, é você fazer o bem, é você servir, é você realmente se conectar com as pessoas de verdade, é você ser gentil, é você estar ali para fazer o bem sem esperar nada em troca. A cura que nós viemos, cá entre nós viemos ao mundo num processo de curar a si próprio, porque eu só posso curar algo fora se eu primeiro curo aqui dentro. Sim, exatamente. O posicionamento em si, pra mim, desde que eu comecei a entrar nesse universo, ele começa sempre por nós. Sim. Independente de ser uma marca pessoal, uma marca corporativa. Você precisa olhar pro CEO ali, porque tem muito dele nesse posicionamento, nos valores da marca. Então, querendo ou não, posicionamento também é um trabalho de dentro pra fora. Eu falo muito isso. Com certeza. É trazer o que tá dentro ali, tangibilizar pro consumidor para que você se diferencie. E não tem como se diferenciar sem falar de essência, de identidade. A identidade, para mim, hoje é um ativo que realmente diferencia, mais diferencia a marca, né? E o mais legal do seu método é essa conexão que você consegue fazer entre a cura e a coragem. Porque para se posicionar, precisa ter coragem. Precisa. Não é qualquer um que tem essa coragem. Precisa. Isso é tão importante porque eu entendo. É difícil, porque a partir do momento que você tem um posicionamento claro, você vai deixar vários consumidores para trás. Sim, exatamente. É a autenticidade, a coragem muito relacionada, o posicionamento muito relacionado à autenticidade, porque as pessoas, não adianta você tentar ser o que você não é, como pessoa ou como marca. Uhum. As pessoas mais cedo ou mais tarde vão descobrir. Sim. E você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Aí você fica morno. E se você for morno, nada funciona. Sim, e pra falar do que você acredita, muitas vezes você tem que ter coragem, porque não é todo mundo que vai concordar com você, né? Com certeza. Sim. Até, por exemplo, eu falo muito até da publicidade positiva. Muita gente, mas eu vi muito, até quando eu comecei a falar de felicidade e veio todo esse processo da publicidade positiva, muita gente fala assim: ai, Flávia, como você é ingênua. Como você é bobinha. Isso é coisa de poliana. Isso é coisa de quem, nossa, vê o mundo pelas lentes. Isso não é ser bobinho, ser poliana. Tudo, é absolutamente tudo embasado em ciência. Sim. É tudo extremamente estratégico. Mas é claro, eu
Nem todo mundo se conecta com essa promessa, nem todo mundo se conecta com esse propósito, nem todo mundo se conecta com esse posicionamento. E tá tudo bem, tem pra todo mundo. Sim. E querendo ou não, eu lembro quando você começou a falar de felicidade, você tava remando contra a maré. Total. Então, e claro que ia se levantar um monte pra falar que você era boba. Claro. Porque você tava se diferenciando, tava se destacando. Claro, até hoje, mesmo depois de pandemia, mesmo com todo esse caos que é a saúde mental, que é a grande, cá entre nós, é a grande pandemia hoje que existe, a maior pandemia de todas, é uma pandemia de saúde mental. Mesmo com isso, tem gente que ainda acha que é firula, é oba-oba. Não tem absolutamente nada disso. Por quê? Dentro da perspectiva que eu utilizo, da ciência da felicidade, felicidade não é uhul, alegria, tá sorrindo o tempo inteiro, euforia. Isso não é prazer, não é satisfazer todas as minhas vontades, não é viver em festa, não é ter geladeirinha de Heineken tomando cerveja, não tem nada a ver com isso. É a capacidade de você construir, encontrar sentido, propósito, emoções positivas, você escolher as emoções que você produz. Uhum. E dentro da publicidade, eu posso ter uma mensagem que vai ajudar a construir emoções positivas, ou eu posso ter uma mensagem que vai ajudar a construir emoções negativas. É ser líder das emoções, na verdade. É você liderar as suas emoções. Sim. Vou te dar uma ideia, só para você ter uma ideia, quando nós somos expostos a mensagens de propaganda, é totalmente inconsciente, mas isso altera totalmente o nosso estado emocional. Imagem, só de você ver foto, altera o seu estado emocional, pro bem e pro mal. Sim. E por que não usar todo esse poder pro bem? Sim, até porque aí entram outros fatores. Entra, por exemplo, a psicologia das cores. Como que as cores influenciam nessas associações, esses sentimentos. Então, realmente, a publicidade tem um poder muito grande sobre o ser humano, né? E o mais legal dessa método é exatamente isso. Traz um olhar diferente pro positivo. Sim, e eu tenho muita vontade, assim. Eu acho que a publicidade perdeu muito. Com todo esse universo de rede social, Eu também acho. A publicidade perdeu muito o seu encantamento, o seu glamour. Eu acho que uma das coisas que eu posso estar sendo até um pouco ingênua, arrogante, o que for. Mas a publicidade positiva, ela resgata o orgulho da publicidade. Eu concordo. O amor da publicidade, o poder de impactar positivamente as pessoas. E não só empurrar. E não só vender a qualquer preço. Isso era uma coisa que me incomodava bastante. E eu vi que poderia ser feito de uma forma diferente e mesmo assim produzir não só os mesmos resultados, mas produzir inclusive resultados melhores. Essa é a magia. Sim. A gente falou um pouco, você falou um pouco aí da questão da mudança de comportamento. Hoje a gente vê muito esse comportamento do consumidor mudando. E eu percebo também um conflito de gerações. Existe a geração mais madura ali do meu pai, da minha mãe, que pensa de uma forma, e existe a geração mais jovem da minha irmã, da minha sobrinha, que vai crescer aí nesse novo mundo, nesse novo mercado, com esse novo olhar. Você acha que esse conflito de gerações torna mais desafiador colocar em prática a publicidade positiva? Sem dúvida que o conflito de geração é um desafio. Mas no final, todos nós, não importa a geração, nós queremos a mesma coisa. Nós queremos ser felizes, nós queremos ser amados, nós queremos ser reconhecidos. E todos nós estamos buscando, não interessa a geração, uma consciência maior. Ninguém aguenta mais essa vida sem sentido. As pessoas buscam por sentido e por significado e por propósito de vida. Sim. Mesmo gerações diferentes. Talvez cada um dê um nome diferente para essa busca de sentido, mas todos nós buscamos as mesmas coisas. E nesse sentido, a publicidade positiva, ela entrega esse sentido maior, essa consciência maior. Por isso que ela é muito adequada a esse conflito de geração. Sim, e aí,
pego um gancho aí que eu acho muito interessante. Eu gosto muito, pessoalmente, de falar disso, que são as marcas com propósito. Você acha que as marcas com propósito, hoje, elas são as que mais colocam em prática essa questão da publicidade positiva? E elas são as que mais contribuem para a felicidade do consumidor? Sem dúvida. Por quê? Porque se ela tem um propósito, ela sabe que o papel dela e o propósito da marca, claro, se torna um propósito mais consciente, que não passa por somente dar lucro, ela traz benefícios para quem está ao seu redor. Então, uma Sim. marca com um propósito, eu me conecto como consumidor, eu me conecto a essa marca. Uma marca com propósito, ela, numa decisão, ela vai falar: eu coloco uma campanha que, por mais criativas que seja, vai prejudicar meu consumidor, a saúde mental desse consumidor, que foi que durante muito tempo a indústria da beleza fez. A indústria da beleza massacrou. E não é, sinceramente, vou ser muito sincera, não é só colocar um monte de mulher feia, não é isso. Também não é isso, não dá para ser radical. Eu acho que a gente chegou num momento que a coisa foi radical demais. Sim. Não precisa ser um lado ou outro. Não é isso. Mas é colocar a gente como. Vou pegar a indústria da beleza. É deixar claro. Ok, vai ter uma campanha que tem um Photoshop, deixa claro que tem um Photoshop. Que hoje passou a ser uma exigência. Coloca a gente como a gente. Sim. Pode colocar, é claro, existem mulheres lindas, por que também não colocar mulheres lindas? Mas mostrar que não é só isso que existe. Sim. Então, quando eu trago a reflexão, que sim, e fora que também, um outro universo, vou pegar especificamente a questão da beleza, que é uma coisa super polêmica. Não é dizer que a mulher não precisa se cuidar. O cuidado, o autocuidado, o se cuidar é uma coisa importante para as mulheres. Colocar mulheres super desleixadas, que também não resolve, não é isso, porque também não é a mensagem. A mensagem não é não cuide de você. Isso também não ajuda. Isso também não produz emoções positivas. Exato. Mas vamos respeitar todos e trazer diferentes perspectivas. É muito mais algo de respeito, de inclusão, de consciência, do que ser radical. Qualquer radicalismo, na minha visão, é prejudicial. Com certeza. E o problema hoje é que as pessoas estão muito radicais. Ou é A ou é B. Não existe o meio termo, né? Exatamente. Eu acho que isso E aí é o mais ficou. E aí você tira, por exemplo, o coração. Por que o coração é importante? Porque as pessoas estão agressivas. Elas Sim. estão com raiva. Sim. Elas extrapolam. E isso, sinceramente, não ajuda ninguém. Sim. Isso não traz benefício para ninguém. Você colocar a sua opinião, você não precisa ser agressivo. Você pode colocar a sua opinião de forma consciente, respeitosa. Com certeza. Não, e aí, você falando, eu me lembrei aqui daquele caso. Por que aquela campanha da Dove, da Real Beleza, fez tanto sucesso? Porque ela conseguiu encontrar o meio termo, ela trouxe autenticidade, ela trouxe reconhecimento, Sim. ela trouxe o real padrão da beleza, que é não ter padrão. Exatamente. Mas ela também, ela não foi agressiva no sentido, não, o padrão é só mulher normal. Não é isso. Você tem todas. Você tem mulheres bonitas, você tem mulheres magras, você tem mulheres mais cheinhas, você tem mulheres ruivas, você tem mulheres loiras. É para todo mundo. Exatamente. E aí sai um pouco daquele estereótipo, né? Só da magra. E é nesse ponto aí que eu entendo quando você traz que a publicidade ela tem esse teor negativo, quando ela cria esses padrões e acaba mexendo ali com o emocional, com a autoestima de tantas outras mulheres. Sim. E aí, quando a Dove entra com essa campanha, ela já consegue ali fincar uma bandeirinha na mente do consumidor de forma diferenciada. Eu conheci o diretor de marketing mundial da Dove lá no Festival de Cannes. Bacana. E ele estava contando a história que uma vez ele estava no aeroporto e ele estava chegando num país e o cara perguntou, o que você faz? Ele falou, eu sou diretor de marketing da Dove. Aí o cara falou assim, mas por que vocês fazem tanta propaganda para vender sabonete? Aí ele falou assim, não, a gente não faz propaganda para vender sabonete.
a gente faz propaganda para ajudar as mulheres na sua autoestima. É isso. E quantas marcas hoje, e eu gosto de dar o exemplo muito de uma marca que se chama Tom Shoes, que é uma marca que eu admiro, tive a oportunidade de conhecê-los em Los Angeles. O fundador, que é o Blake Mycovski, ele estava viajando na Argentina e ele viu que as crianças antes só andavam descalços. Conheço. Eu conheci ele pessoalmente e ele contando que quando ele viu aquilo, ele era empreendedor, já tinha tentado vários negócios, todos faliram. Quando ele viu aquilo, ele falou assim: não, eu quero um negócio que possa resolver esse problema. Eu quero resolver esse problema. Esses meninos descalços. Aí ele descobriu que as crianças estavam descalças porque elas não tinham dinheiro para comprar sapato. Uhum. E aí ele criou um negócio que um negócio de calçados, ele vende calçados, que para cada par de calçados que ele vende, ele doa um. E isso ilustra muito bem o que você trouxe da causa. Ele encontrou uma forma de ter uma causa. Então, ele conseguiu aliar a marca dele a uma causa muito forte. Exatamente. Não, ele construiu a empresa em cima da causa. Ou seja, a diferença, quando a gente fala de publicidade positiva, quando a gente fala, por exemplo, do geração de valor compartilhado, que foi uma das técnicas que eu fui aprender com o Michael Porter em Harvard, você cria o negócio, a marca, a partir do problema. A sua marca existe para solucionar. Então, por exemplo, a minha empresa Be Happier, que é a minha startup de felicidade corporativa, ela existe para resolver um problema, Sim. que é a saúde mental, que é a depressão, que é a ansiedade. Ela não existe para dar lucro e Resolveu. para ter uma estratégia de marketing legal, eu fiz um propósito. Não é isso. Ela é a essência. Sim. E aí, quando ela é essência. Porque qual é o problema quando eu trabalho só com responsabilidade social corporativa, onde eu vou pegar só um pedacinho do meu lucro e vou direcionar. Se eu tô numa crise, eu corto isso. Sim. Mas se isso é essência, se eu tô numa crise, é a marca. Isso nunca vai deixar de existir. E aí o Blake, ele expandiu isso e hoje ele faz isso com óculos, ele vende óculos, então ele doa óculos de grau para as crianças que não têm acesso. Então, esse conceito one to one, várias empresas, inclusive a Reserva, nossa marca brasileira, Sim. Reserva, ela foi inspirada na Tom Shoes. E eles, durante muitos anos, para cada roupa que você comprava, eles doavam 5 pratos de comida. Então, eles tinham esse conceito também. Então, várias marcas têm essa perspectiva de, no seu core, na sua essência, contribuir para ajudar a resolver algum grande problema. Que é a cura, na verdade. A empresa nasceu para ser uma cura, né? Tem um livro que eu amo, que é o livro que para mim foi uma das grandes inspirações, que é o livro do Raj Sisodia, que fundou o Capitalismo Consciente, o conceito de empresas humanizadas. Ele tem um livro maravilhoso que ele fala empresas que curam. E eu, inclusive, também tive o prazer de conhecê-lo e contei que eu criei a maioria dos meus Cs, eu falo, a maioria dos meus Cs são inspirados no seu livro, porque meu C de coração é inspirado em empresas humanizadas, meu C de consciência é inspirado em capitalismo consciente, e meu C de cura é inspirado no empresas que curam. E ele diz que as empresas, elas têm 2 papéis, ou elas adoecem, ou elas curam. Não existe meio termo. E aí é uma escolha, onde você quer estar posicionado? Você vai ser parte da doença ou você vai ser parte da cura? Sim. E aí, para escolher esse caminho, precisa ter coragem. Tanto para assumir que você adoece, quanto para assumir que você quer fazer diferente e curar. Isso. E aí, um aspecto que eu tava pensando aqui, Flávia, a questão dos consumidores apaixonados pela marca, né? Nesse mercado onde as pessoas não têm tanta fidelidade mais. É diferente da época do meu avô, da minha avó, que tinha ali o Omo, que meu avô ia comprar as coisas, só comprava Omo, porque Omo é melhor. Não importa se não era tanto assim. Hoje, eu não vejo mais essa fidelidade. É muito mais difícil construir essa relação de amor ali
verdadeira, né? Porque superficial até tem, com o consumidor. E o que a gente faz, assim? O que você daria de dica para construir verdadeiramente essa relação de amor ali entre marca e consumidor? Usando essa filosofia mais positiva da publicidade. Acho que o primeiro ponto é ter o seu propósito claro e comunicar esse propósito para que esses consumidores eles possam se conectar com essa essência. Uhum. Segundo, entender que esse consumidor, na realidade, os 7 Cs ajudam exatamente nessa fidelização. Então eu preciso conhecer esse consumidor para saber como que eu me conecto a ele. Eu preciso saber quais são os anseios. A cura é qual é a dor desse consumidor? Como que eu posso contribuir de verdade com ele? A consciência, ou seja, como que a minha marca pode realmente fazer a diferença na vida dele? A coragem, de que forma que eu posso me relacionar e criar mensagens que eu vou me conectar com ele? A criatividade. Ou seja, cada C, cada etapa do C, e principalmente o coração, como que eu crio campanhas ou ações ou estratégias para que ele realmente se sinta cuidado? Para que não seja uma enganação, e para que ele realmente se sinta especial. Porque aquilo que eu falei, o que nós queremos? Nós queremos ser amados, nós queremos ser ouvidos, nós queremos pertencer. Sim. Para mim, hoje, quando a gente pensa num posicionamento ali, né? Como que a gente vai linkar isso? A necessidade de pertencimento é a que mais aparece, porque todos nós queremos pertencer. Seja a um grupo, o pertencimento fala muito alto. Por exemplo, eu escrevi até um artigo sobre isso. A febre do Labubu. O que foi o Labubu? Necessidade de pertencer àquele grupo que usava aquele chaveiro exclusivo. Não importa se você estava comprando da China, se era original, se não era. A necessidade de pertencer gritava alto ali. Sim, sem dúvida. É muito importante. É uma Realmente. necessidade vital básica, a necessidade de pertencimento. Sim. Agora, fala um pouquinho pra mim, como que a gente aplica esse conceito mais positivo para uma empresa pequena? Eu tô sabendo aí que tá saindo do forno um livro. Sim. Acho que o livro pode ser ótimo para quem tem um pequeno negócio. Não importa o tamanho da empresa. Qualquer empresa, de qualquer tamanho, ela pode adotar publicidade positiva. Por quê? Porque é um estado de consciência. Sim. É uma forma como você enxerga o seu negócio. E não importa se você está comunicando através de um e-mail, um WhatsApp, se você está comunicando a partir de um comercial de 30 segundos, não interessa. Por quê? Inclusive, você sabe disso, você é especialista em branding. Essa mesma mensagem precisa estar em todos os pontos de contato. Consistência. Mesmo que seja o ponto de contato, seja um WhatsApp. Sim. Mesmo que seja um postzinho do Instagram. Sim. Eu perguntei isso porque muita gente que passa por mim acha que posicionamento é só para empresa grande. Estratégias como essa, né, que geram valor, que geram impacto, são só para empresas grandes. E não é assim. Eu gosto muito de quebrar essa crença. A própria Tom Shoes, eles nasceram assim. Sim. Eles não fizeram isso depois que eles já eram famosos. Eles nasceram pequenininho. Ele vendia o sapato na sala da casa dele. Exato. Ou seja, não é pelo tamanho, é pelo seu grau de consciência. É do que você quer fazer. Qual a Sim. diferença que você quer fazer e se você quer um negócio que seja sustentável. Porque esse conceito é um conceito de negócios sustentáveis, de longo prazo. Sim. Não é um negócio que vai surgir e vai acabar. Exato. E aí, isso se conecta muito com o meu método. Eu te falei aqui antes da gente começar que eu adoro métodos, né? E eu desenhei um que são 4 palavrinhas. Identidade, mensagem, expressão e relevância. Isso que você disse aí tá muito conectado com a relevância. Como que essa marca vai se manter relevante Sim. no dia a dia, sendo consistente com essa publicidade positiva, né? Fazendo a diferença ali, de fato, no dia a dia. Tendo consistência na mensagem, em todos os canais. Numa ação que ela faz pro cliente, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho verba. Mas, gente, se você pegar ali um pouquinho e fizer a diferença, entregando um presente, você já vai estimular esse consumidor apaixonado mesmo e defensor da marca. Uhum. Não, e são coisas muito bobas. Esses dias eu vi um case de uma empresa, que era uma empresa de delivery. A pessoa que preparava as coisas, ela escrevia um bilhetinho à mão
Para cada um que recebia. Já recebi. Obrigada por sua compra. Gente, olha que coisa mais gentil. Que coisa mais fofa. Sim. Eu lembro que uma vez, é uma grande empresa, mas pode ser feito por qualquer um. Eu tava na Macy's e aí fui fazer uma compra online. E aí veio o cartãozinho escrito à mão. Eu preparei para você com carinho. Eu espero que você goste. Eu nunca esqueci aquilo. Pois é. Olha que coisa mais bobinha. A outra lá no hotel, coisas bobas. Tinha lá no espelho, Flávia, seja bem-vinda, espero que você fique feliz aqui. Escreveu no espelho do hotel. Gente, qualquer um escreve no espelho. Qualquer um escreve no espelho. Não tem custo nenhum escrever no espelho. Sim. Sei lá, pode ser um salãozinho pequenininho. Você pode escrever uma mensagem. Sabe, são coisas. Um negocinho que você faz no café. É o cuidado. Sim. É a gentileza. É o pensar que você está lidando com outro ser humano. E aí, quando você for tocar um outro ser humano, que você toque como ser humano. É uma alma tocando outra alma. Sim. É isso. Eu acho que esses pequenos gestos, eles deixam claro que a pessoa pensou em você, um carinho. Isso. E não pensar individual. E não tô falando de nenhuma grande verba, não é gastar 100 mil num comercial de 30 segundos. A gente não tá falando disso. Por isso que é essência. Uhum. Exato, é sobre essência. É sobre essência. É sobre fazer a diferença Sim, verdadeiramente. sim. É muito isso. Flávia, eu acho que é isso. E pra finalizar, eu quero te fazer uma última pergunta. Como que você, Flávia, essa pessoa tão engajada em felicidade, que quer tanto fazer a diferença e mudar a publicidade, acha que vai marcar a vida das pessoas? Olha, eu sempre falo que a pessoa que for ler o livro, ou a marca que for adotar a publicidade positiva, ou a pessoa que escutou uma fala numa palestra, eu sempre, todos os dias, eu peço a Deus que, se eu puder tocar um coração, sabe? Se eu puder fazer com que uma pessoa possa viver melhor, ou estar melhor, ou sorrir. Por essa mensagem, Uhum. pronto, eu vou ter cumprido a minha missão. E eu digo que a missão não é uma missão minha. Eu sou um pedacinho da missão. Então, meu grande sonho, que as pessoas possam se sentir tocadas e que elas possam replicar isso. Sim, compartilhar. Por isso que eu até decidi escrever o livro, para que possa ser algo que não seja só da minha agência, da B Group, que seja algo que outras pessoas, outras marcas, outras empresas, outras agências, inclusive, possam replicar esse conceito. Com certeza. E que aos poucos a gente vá, um de cada vez, ajudando a construir um mundo melhor, mais justo, mais humano e mais feliz. Que bacana. Pode ter certeza que você faz a diferença na vida das pessoas. Dá pra ver o amor nos seus olhos quando você fala disso. Dá pra ver que é por um propósito mesmo. E pessoas com propósito conseguem fazer a diferença. Não importa se é pra uma pessoa, se é pra 500, se é pra 1 milhão. É isso aí. Eu faço com amor, assim, mesmo. Às vezes eu chego pra dar palestra, eu já dei palestra pra 15 mil pessoas, às vezes eu chego pra dar palestra, tem 3 pessoas. E eu faço com o mesmo amor, porque eu tô ali pra servir. Exato. Eu entendo que pelo menos, isso foi o que eu construí pra mim como narrativa, minha missão de alma, e faço tudo com muito amor. Então, te agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui com você, de poder transmitir essa mensagem e, quem sabe, tocar um coraçãozinho de quem está acompanhando a gente, para que esse coraçãozinho tocado possa multiplicar essa mensagem. Vamos tocar, com certeza. O propósito de estar aqui, tirando esse podcast do papel, é exatamente esse: tocar as pessoas, fazer com que elas mudem a perspectiva sobre os seus negócios, mesmo que seja um pouquinho, assim. Já vou ficar satisfeita. Muito obrigada pela sua presença. Estou muito honrada de ter você aqui comigo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho.
Obrigada, Petúnia. Obrigada e obrigada a todos que estão acompanhando a gente. Multipliquem. Exato. Multipliquem. Fala para as pessoas suas redes sociais. Fala um pouquinho também, antes de finalizar, sobre a agência. Quem quiser ter o seu suporte ali com a publicidade positiva, dá para te contratar. Sim, vamos lá. Meu Instagram, Flá da Veiga. Meu LinkedIn, Flávia da Veiga. Da minha agência, o LinkedIn e o site e o Instagram é Somos B Group. Pode me contratar, ficarei muito feliz, inclusive. Será felicidade dobrada. Vou ficar feliz, vou te fazer feliz, seus clientes felizes, todos felizes. Adorei. Obrigada, Flávia. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Vou Marcar. Se você ficou aqui até o final, comenta aqui embaixo o que mais te marcou na nossa conversa. Todas as redes sociais da Flávia, as minhas e a do podcast estarão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado e até a próxima!